tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2212. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 24 máximas. Nós destacamos aí a divisão do detalhismo, que tem 16 máximas. O tema é auto-ultimato cosmoético. A especialidade mega decidologia. Quem redigiu o verbete com muito detalhe foi o professor Pedro Fernandes, que está aí hoje assessorado. Né? Definição. O auto-ultimato cosmoético é a decisão pessoal final e irrevogável da consciência beneficista, homem ou mulher, de abolir definitivamente as corrupções, conflitos, chicanas, tergiversações, apriorismos, fantasias e jeitinhos egóicos, ectópicos, ainda remanescentes na automanifestação cotidiana, objetivando a conquista da autodesassedialidade teática permanente, que é a autodespertologia. O hábito de pensar grande, urbi et orbi, a pressão holopensênica da sociedade patológica, influenciando a consciência incauta na tomada de decisões cosmoéticas. O holopensene da cognops, favorecendo a conquista da autodesperticidade. As mega decisões responsáveis pela agilização evolutiva. A saturação quanto às próprias corrupções. A autorresolutividade lúcida, objetivando a autorrefratariedade cosmoética. A opção definitiva pela holomaturidade. As metas do inversor aos 40 anos de idade. A possibilidade de um inversor atingir a dispersidade aos 46 anos de idade. Os megacons intermissivos relembrados desencadeando o auto-ultimato cosmoético. As conceneres sustentadoras da decidofobia. O auto-ultimato cosmoético enquanto arremedo do auto-para-encantoamento realizado no curso intermissivo. E eu li apenas uma das partes aí da patologia e parafatologia. Agora, na argumentologia tem aí um tópico sobre a priorologia, com 3 procedimentos técnicos prioritários, dispostos na ordem funcional, capaz de auxiliar na obtenção e manutenção diária da autodesassedialidade crescente, a partir do trinômio pensenologia, tenepsologia, gesconologia. Na remissologia, dos 15 itens, destacamos autodecisão crítica, autodesassedialidade, autovivência das prioridades, descarte dos resquícios e momento da mega decisão. Frase enfática. A vivência da autodesassedialidade permanente, aqui ou alhures, na intra ou extrafisicalidade, nesta ou nas próximas vidas, tem início a partir de um fato incontestável. 2 pontos. A autodecisão sincera. Você, como encara o desafio do auto-ultimato cosmoético? Já tomou mega decisões visando a autodesassedialidade? Quais os efeitos práticos na concepção proexológica diária? Eu lembro que a bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, na mega análise aí, com o João, nós destacamos 20 itens. Mega decidologia, autodeliberação. Ortodecidologia, autoencantoamento. Ortoresolutividade. Auto-mega imperdoabilidade. Auto-mega determinação. Auto-mega definição. Auto-mega resolução. Auto-mega prescrição. Auto-mega foco. Autodesafio. Autodesassedialidade. Autopriorização. Recinologia.
intraconscienciologia, proexologia, verbaciologia, autodispersidade e auto-organizaciologia. Agora, no verbete do dicionário hoje, é diferenciologia. Nós chamamos atenção para as 20 diferenças da premissa, sob as técnicas racionais da conscienciologia e a relação que tem isso com o resto. Vale a pena ver essas 20 que tem aí. Isso pode ajudar a pessoa a ter uma visão maior das realidades. Agora, questionamento. Tenho acordado às 3 horas da manhã para estudar e enfrento, portanto, um período de difícil adaptação para otimizar meus estudos. Em geral, quanto tempo dura essa fase de modificação do ciclo circadiano, objetivando alcançar o trabalho antilucano? Geralmente é 1 a 2 anos, na média das pessoas. Quase sempre 2 anos, no mínimo. Por acordar cedo, vem apresentando olheiras e aspectos de cansaço ao longo do dia. O que fazer para melhorar esteticamente as olheiras? Alguma sugestão ou dica estética? Não é dica estética, é dica fisiológica. Você está errado. A gente tem que entrar no período antilucano, mas não pode ter olheira. As olheiras têm que ser de sempre, mas não pode aumentar. Se tem, a carga horária de sono está mal funcionando. Você tem que dormir de dia. Que tal fazer a siesta? É uma saída. De qualquer maneira está errado. Não é estética, não. Você tem que olhar a fisiologia. Tem alguma coisa batendo pino em você. Senão, para com tudo. Você não está preparado para fazer o trabalho antilucano. Olha isso. De que modo se aplica o arco voltaico à distância? Olha, pensa e joga energia que ela vai em qualquer lugar. Energia e pensene não tem tempo nem espaço. Minha namorada terminou comigo para ficar com outro rapaz 9 anos mais jovem. Segundo ela, muito parecido na maneira de agir. Por mais argumentos lógicos eu acho para a situação ter sido melhor assim, não consigo me manter equilibrado. Estou chorando muito desde então. Escuta, você é engenheiro, tem 28 anos, está chorando, está danado, hein? Veja, aquilo que eu estava falando, a meu respeito, esse aqui está ao contrário de tudo. Você é uma criancinha, hein? A outra menina interessada em mim, mas não sei se devo me envolver. Não sei se é importante cuidar um pouco de mim para identificar qual a causa raiz desse sofrimento, ou me dedicar aos outros para amenizar a minha situação. E chama-se egoísmo. Se a dona quer outro, deixa para lá, você não ia se dar bem com ela. Melhor que você fez. Pensa nisso. Agora, ó, você tem que amadurecer. Tem que começar a fazer umas coisas sérias. Começa a escrever alguma coisa para você levar pelo aspecto técnico e acabar com esse comocionalismo de criança. Você está com 28 anos e tem 10 anos de emoção, né? No mínimo. Eu estou sendo bonzinho, esse negócio de 10 anos. O senhor poderia comentar e me auxilie com alguns pontos para pensar, nem que esses doam mais. É um menino, né? Peço que inclua meu nome na sua TENEP. Eu vou colocar, mas veja. Olha, dá pena de ver o que você está escrevendo, sabe? Vê se você me entende, hein? Eu estou te dando uma direta, dá pena, tá? Você está me entendendo, né? O que eu quero dizer? Oh, não, você já viu, né? Minha direta. A consciência só evolui quando está ressomada, enquanto consciência, qual a sua evolução? É que a maioria fica obnubilada, né? Com o processo. Agora, aqui, a pessoa esquece a sujeira que ela cometeu para poder conviver com seus algozes, as suas vítimas, etc. Por isso que é importante a evolução aqui. Lá, você sabe, a baratosfera coloca um nevoeiro em tudo. Aqui, pelo menos, a pessoa pode enxergar, ver as coisas, pode analisar mais os processos. Se todos nós tivemos um início de vida igual, por que tanta diferença? Porque algumas consciências se tornaram com os réus e outras evoluíram. Primeira coisa, você é fêmea, eu sou macho. Só isso já tem uma diferença enorme entre nós. Está vendo? Você ainda é uma jovem. Eu não, eu sou macróbio. Olha a diferença. Tudo isso é diferença. Todos não tiveram as mesmas chances? Sim. Em que momento a consciência acumulou tantas dívidas a resgatar?
Às vezes é a partir da hora que nasceu. Começa a fazer besteira. Olha bem o que você está fazendo. Parei de julgar videogame. Ó, falando em besteira, escuta essa. Parei de julgar videogame. Não jogo mais jogos belicistas, porque entrava em depressão. Não conseguia ter uma vida intelectual. Tomei a decisão de vender o videogame. E com o dinheiro da venda, me matriculei no SCP-1. Talvez a minha lucidez melhore com esse fato. Qual a opinião do senhor? Olha, até que enfim, parece que você está virando gente. Isso é o máximo. Parabéns a você. Viu? Aí é o auto-ultimato cosmoético que está acontecendo com você. Parabéns, viu? Hoje é seu dia. Você pode comer uma manga madura que você merece. Eu estou aqui com o relatório sintético do CAEC para 2011. Tudo que aconteceu no ano passado. Tem muita coisa para ver. É um verdadeiro tratado aqui das estatísticas. Eu acho que você divide ver isso aqui, tá? Eu tenho. Ah, você tem? Então seria bom. Agora, a coisa mais séria que tem, que nós vamos chamar a atenção hoje e amanhã, é o projeto dos novos chalés. São 20 chalés disponíveis para os pesquisadores do campo CAEC. Amanhã vai ser colocado aí um local como fosse um showroom, né, para mostrar o processo dos chalés. Eu chamo a atenção para vocês se preparam amanhã para ver o showroom sobre os chalés do CAEC. Vamos ver povo bom que pode chegar aqui, né, para nos ajudar. Nós estamos precisando de gente. Está aumentando o número de pessoas por aí. Agora, gente, hoje começa a 7ª semana da Max ProEx e o 10º balanço existencial. Eu quero dizer que amanhã eu estarei com o povo lá para ver a situação à noite. Entende? Agora, se alguém quiser ver, tem aqui tudo com a turma, o que vai acontecer. É de hoje até o dia 26. Vale a pena ver isso. Agora, aqui um convite. É com satisfação que a Sinvex convida todos os voluntários da Conscienciologia, professores, alunos e inversores existenciais para comemorar os 20 anos do Greenvex, que ocorrerá no dia 21, daqui 3 dias, na terça-feira de Carnaval, às 17 horas, no discernimento, após o 10º balanço existencial que nós falamos ali. A Sinvex também convida para, após a comemoração dos 20 anos do Greenvex, fazer uma visita à sua sede administrativa no campus da Invexologia e ao laboratório Serenário. Agora, gente, me deram essa revista Trip, que é aquela que eu já dei até entrevista, que tem sempre umas mulheres peladas nela aqui. Aí, ó, na carta tem uma mulher pelada. Agora, o problema todo é o seguinte, esse número é muito importante, que é especial do cigarro. As leis endureceram, mas a indústria de dependência química ainda se diz defensora da liberdade. Saiba como eles estão se armando para armar seu pulmão e matar mais. Vão pegar o seu pulmão. Está aqui escrito na capa. Então, é uma opção de coisa. Então, está falando várias pessoas e várias condições também. Mas agora, esse processo do cigarro é uma reportagem especial deles, que vale a pena ser visto na revista. Muito bem bolado. A revista Trip. O fino que não satisfaz. Então aparece o Pedrinho Aguinaga, era apenas um jovem carioca de família bem relacionada, até que foi eleito o homem mais bonito do Brasil, num programa de TV. Vieram os convites para a festa e viagem, os amigos famosos e muitas mulheres. Monique Evans, Vera Fischer, Lisa Minelli, Demi Moore. Ele encarnou... Esse cara foi o garoto propaganda, hein, Valdo? Esse cara foi o garoto, o Pedrinho Aguinaga, aqui, ó. Foi o garoto propaganda do chanceler na década de 70. Foi. Eu conheci ele assim naquela Você conhece, né? Ele encarnou também o garoto propaganda de um cigarro com o slogan, o fino que satisfaz. Mas após 5 décadas fumando, a nicotina já não satisfaz. Aos 61 ele promete, amanhã eu paro. Olha a cara dele, ó. Agora você sabe que o cigarro envelhece o rosto da pessoa, né? Você sabe, né? Por causa da fumaça e o gás, ele envelhece. Com a consciência essa revista aí, ela tinha uma... benefícios do cigarro, eu jamais faria propaganda. Acho que dinheiro nenhum paga isso. Aos 61 anos ele caiu em si, não é isso?
Custou. Eu tive uma vida sexual feminina, ficava parado, olhava, dava um sorriso e meia hora depois já estava lá. O filho que satisfaz, tem aqui a fotografia dele. Ele realmente era simpático. Não é só a entrevista dele, não. Tem do Erson Capri, que passou por câncer de pulmão, né, depois de ter ensinado muita gente. Não aguentaria mais. Estou ficando muito chato. Sou muito solitário, cheio de manias. Tem ele aqui junto do JK. Ele apareceu em todas. Tinha um gibi que chamava o Judoca, bandoleiro da Amazônia, ele aparece também. Fatos e fotos, cruzeiro. Tudo. Não é fácil, né? Agora, licença para matar, quer dizer, arranjar cigarro para os caras morrer dos pulmões. Essa é terrível, né? Tem a licença para matar. E são as indústrias do fumo. A revista vale a pena, nós vamos guardar aí para fazer pesquisa. Fumo, fumo, fumo. Gente, eu entrego então a vocês o nosso professor Pedro, para ele ver o que vocês acham sobre o alto ultimato cosmoético que ele está apresentando a vocês. Pedro, Vivian aqui no ar. Você pode falar na mega pensinologia, na segunda linha, o alto mega imperdoabilidade. Tem relação com a sua pergunta de ontem, né? Acho que foi você que perguntou. Mega pensinologia. Isso. Onde, se não me engano, você perguntou aquele binômio auto-imperdoador e hétero-perdoador. Isso. Então, essa condição do auto-ultimato, eu resolvi escrever depois daquela chamada que houve em dezembro, lá dia 15 de dezembro, para a turma do SCP-2, onde os amparadores comentaram a possibilidade das pessoas poderem atingir a dispersidade em 3 anos, né, que já havia um nível, uma massa crítica possível de atingir a dispersidade. Então, eu fui ver aonde que do meu lado eu precisava priorizar mais para alcançar essa condição. E roda, a condição bate nessa questão de você não ser mais permissivo, ou seja, de você levar mais a sério aquilo que você, né, que nós já sabemos na teoria, que é justamente essa condição de você se tornar um auto-imperdoador. Então, por exemplo, diante de um erro detectado, de um erro diagnosticado, a pessoa registra aquilo e ela faz de tudo para se organizar e não voltar a cometer esse erro. Com isso, a tendência é a produção, a produtividade aumentar e ela subir de patamar, ela ir para um outro patamar. Enquanto ainda há muita corrupção, desorganização, esses jeitinhos ectópicos que a gente comentou aqui na definição, há uma tendência de haver essa repetição de erros. Então, esse conceito do auto-imperdoador, eu acho que ele é mais sério do que muitas vezes a gente vem levando em consideração na prática, que é, na realidade, a base desse verbete. Né? Tá bom, Okay? obrigada. Pedro, Pois não. na patologia, gostaria que você fale sobre da primeira linha e a segunda, o item, as megadecisões responsáveis pela agilização evolutiva e autorresolutividade lúcida, objetivando a autorrefratariedade cosmoética. Sim, essas mega decisões responsáveis pela agilização evolutiva é justamente a pessoa estar lúcida e bancar tudo que envolve essas mega decisões. Derivado desse verbete tem um outro aí na listagem que eu chamei de ônus decisório. Muitas vezes a pessoa quer, qualquer um de nós, a gente quer alcançar um determinado objetivo, por exemplo, a dispersidade, mas não parou para pensar e analisar com calma, fazer um planejamento dos custos envolvidos nessa decisão. Custos em termos de desassédio, organização, abrir mão, desapego e assim por diante. Então, quando nós conseguimos fazer esse nível de organização para poder assumir de fato essa decisão que a gente tem em vista, no caso da dispersidade, e isso promove uma agilização, porque justamente no bojo dessa decisão existem várias outras pequenas decisões, ou decisões até maiores, que nós temos que tomar para justamente poder assumir isso na prática.
Com relação à autorresolutividade lúcida objetivando a autorrefratariedade, é justamente isso, você tomar a decisão de modo consciente e ver o que precisa ser feito para assumir essa autorrefratariedade, ou seja, o que ainda me pega, o que ainda me deixa vulnerável, o que ainda mantém o meu gráfico, por exemplo, quebradiço, tenho altos e baixos, o que eu posso fazer para manter a minha manifestação, a minha produtividade num movimento crescente, mas principalmente constante. Então, ao identificar essas condições, ao estudar isso, é que eu vi que no meu caso, se eu puder me concentrar mais nesse trinômio que eu comentei lá na argumentologia, condição dos pensenes, na condição da assistencialidade e na condição das GESCONs, eu vejo que isso vai poder me ajudar mais, não só na conquista, mas principalmente na manutenção. Como tudo na vida, a conquista ela é menos difícil do que a manutenção. Então, principalmente o terceiro item, que eu vejo que no meu caso é o principal, em condição do gargalo, das GESCONs, por isso que eu coloquei aqui. E eu estou tentando fazer uma análise mais sistemática no meu dia a dia dessas três variáveis. Então, como foi a TENEPS, a qualidade do processo dos trabalhos assistenciais, a qualidade dos pensenes no dia a dia, o que ainda me tira do foco, o que ainda, de algum modo, vamos dizer assim, eu sucumbo, eu perco tempo e devaneio pensionizando em outros aspectos que não são prioritários. E o reflexo disso nas GESCONs, ou seja, principalmente na escrita dos verbetes, dos artigos e do livro. Né? Agora, essa autorresolutividade está muito relacionada à autodeterminologia. Sem dúvida, é um sinônimo, é você Acho ser que daí resoluto, parte né? a consciência, Isso, acho que eu comentei em algum local aqui. A consciência resoluta, ela decide, ela não volta atrás. Isso. Justamente porque, pensando sobre isso, conversando com outras pessoas, itinerando, a gente vê que muitas vezes a pessoa toma decisão, mas na teoria, porque justamente ela não quer bancar os efeitos, as consequências dessa decisão. Então ela toma a decisão, mas ainda olhando para trás, ou ainda querendo manter aquele status quo anterior. E não dá. A decisão, a gente comenta lá no outro verbete, você tem que fazer uma cirurgia, dependendo da decisão que for, como nesse caso do auto-ultimato, que é uma condição mais crítica, você tem que fazer algum nível de reciclagem mais profunda, que envolve justamente essa cirurgia, esse corte, a quebra, para você poder liberar aquela condição do passado e assumir uma condição nova no presente. A gente faz uma analogia com os bagulhos energéticos, né? A pessoa tem, às vezes, ali uma afeição, tem algum processo emocional de apego com aqueles bagulhos, aqueles objetos, e se ela não cortar, se ela não abrir mão, se ela realmente não jogar fora, aquilo vai funcionar como uma âncora, né? Vai funcionar como um peso morto no processo evolutivo pessoal. Não dá para tomar novas decisões querendo manter a mesma condição anterior. Você acha que a autodeterminologia é relevante para a antidispersividade? A antidispersividade, sim. Eu acho que no momento em que a pessoa fez o diagnóstico dessa dispersão, ela tem que voltar, ela tem que quebrar. Ela não pode embarcar. E na prática, pelo menos comigo, o que eu percebo é que a tendência é a gente conseguir demorar menos, perder menos tempo nessas viagens, né, entre aspas, nesses períodos em que a gente sai do leito da estrada, seja na pensenidade, no processo dos devaneios, seja no comportamento, fazendo coisas ectópicas secundárias no dia a dia. Então você fica mais lúcido, fala, opa, eu estou fugindo, eu estou embarcando aqui numa condição, para tudo e vamos voltar. O que ajuda muito nesse aspecto é a pessoa ter uma organização maior do que ela vai fazer no dia. Porque se ela tem determinados momentos durante o dia em que o tempo fica livre, o tempo fica solto, e ela não tem ali pré-agendada uma determinada atividade que ela planejou com calma, a tendência é ela embarcar nesse momento. Então ela pensa, o que eu vou fazer agora? E aí surgem as coisas mais fáceis. Ela, por aí, há uma tendência dela se dispersar. Eu lembrava do verbete do dicionário do professor Baldo, onde falava a respeito da importância da cavativa de todo o trabalho do inversor, por exemplo, né? Sim. Que a ideia é que promova novas ideias
e ele possa trabalhar. Eu estava lendo gesconograma e lembrava disso, né? A respeito de todos os itens que você coloca, a importância também relacionado com o verbete do dicionário. Sim, sem dúvida. A condição, principalmente do tempo, né? A cronoverponologia é exatamente isso. Se você não registra, não anota, e não principalmente vê a coisa sair do outro lado, quer dizer, vê a coisa pronta, impressa, já revisada, há uma tendência de você se dispersar no caminho. Então, por outro lado, se há um compromisso maior com aquele trabalho, vamos supor, com um verbete que você esteja fazendo, o artigo, o próprio livro, o capítulo, no caso do livro, se há esse compromisso, há uma tendência da pessoa de se dispersar menos, porque daí surge a motivação. No meu caso, principalmente, eu vejo que surge a partir daí. Quando você vê a coisa pronta, isso te motiva a continuar. O problema maior é quando você termina uma e vai dar início à outra. Aí pode ter um gap. Aí a pessoa, às vezes, pode se dispersar. Então, tem que tentar emendar, no caso, um verbete no outro, um capítulo no outro capítulo, um artigo no outro artigo, e assim sucessivamente, para justamente não ter esses gaps. Eu, no meu caso, estava vendo a importância de manter, por exemplo, uma ideia e poder finalizar, né, acabativa. Justamente eu fiquei com isso porque estou nesse sentido trabalhando. E como aí esclarece o professor que o amparo de função promove, ajuda muito nisso, e quando a pessoa não consegue manter a linha de trabalho disciplinada, termina deixando. Exatamente. Quem ainda não teve experiência pode fazer a experiência de você passar um período escrevendo, se dedicando, fazendo um processo até de saturação holopensênica, e quando acaba isso, se você não emenda em um outro projeto, há um gap óbvio. Multidimensionalmente você percebe que falta alguma coisa. Então, o ideal é justamente, como você comentou, não perder esse link, né? Essa motivação. Muito obrigada. Pedro. Obrigado. Você falou há pouco dos custos em termos de organização e desapego. Você poderia colocar exemplos desse desapego que você percebeu no teu caso? Sim, normalmente vai bater no psicossoma, né, no processo emocional. O ideal, pelo menos que eu faço comigo, é fazer um diagnóstico da situação em que eu me encontro e aquela meta almejada, aquela condição mais avançada que eu quero atingir. E aí eu vejo o que eu preciso fazer para atingir aquela condição. Normalmente, no meu caso especificamente, bate muito na desorganização. Então, eu ainda perco muito tempo com processos de organização. Então, se eu não souber identificar quais são ali os ganhos secundários que eu tenho naquelas atividades que me tiram do leito da estrada, no caso eu comentei, sejam bagulhos energéticos, sejam processos de comportamento, seja lá o que for, eu não consigo implementar aquela nova condição e dar, vamos dizer assim, continuidade a ela. Então, vamos dizer assim, esses ganhos, a gente tem que fazer o cotejo entre o ganho que nós vamos ter com a nova atividade e a manutenção daquela velha atividade. Normalmente, essa manutenção da velha atividade é um processo emocional, a gente não quer, a gente faz birra, e o processo novo é o processo do mental soma. Mas quanto mais a gente abrir mão e tomar essas decisões mais com base na racionalidade, mais a gente vai ver que é mais fácil tomá-las e implementá-las e, vamos dizer assim, abrir mão desses processos de apego emocional e assim por diante. Eu vejo que é menos difícil do que a gente imagina. Mas, Pedro, então, no caso, seria uma análise daquelas atitudes ou comportamentos que têm uma base mais psicossomática, né? Mais emocional, exatamente. É ali que normalmente tem algum gargalo, algum freio de mão, algum mata-burro, que a gente perde muito tempo. Entende? E, por outro lado, eu acho que quando a gente começa a observar os benefícios do processo do mental soma, o professor Valdo comenta da cachaça mental somática. Aí você entra num outro processo, que é você poder se organizar e fazer frente aos limites do próprio corpo, como estava comentando no trabalho da madrugada, aos limites de horário, por exemplo, ter que parar para ir trabalhar, ter que parar para fazer refeição, para tomar banho, porque se deixar a gente embarca e aí entra num outro nível de desorganização, que é justamente a desorganização mental somática. Então, o ideal é ficar no processo do mental soma, mas não abrir mão da própria organização. Saber que você vai deixar o trabalho ali e vai retomar daquele ponto
na hora que você puder, na hora que foi programada. E Pedro, dentro desse porcentagem de organização, que tanto por cento você deixa para a higiene consciencial? Eu não saberia te dizer em termos de percentual. Na semana, às vezes um dia, normalmente, é para fazer o social, para sair, para comer fora, entende? Mas, sinceramente, não é a minha prioridade. Eu até precisaria mais. Mas como eu acho que eu estou ainda em subnível, defasado, eu estou tentando investir mais nesse processo para depois poder equilibrar mais essas áreas. Para o verbetógrafo, em Sinergismologia, página 17, quarta linha, poderia nos esclarecer sobre o sinergismo CI, INVEX, TENEPS, epicentrismo, dispersidade? Eu acho que está bem clara aí o crescendo, né? É você saber tirar partido das suas ideias inatas, do curso intermissivo, quer dizer, as suas convicções, aquilo que você não tem dúvida, você, vamos dizer assim, não questiona mais sobre o processo do curso intermissivo e as bases da sua PROEX. Se for o caso, a pessoa tiver o perfil e já aplica a técnica da INVEX, ela vai justamente priorizar ao máximo o seu cotidiano desde a adolescência, visando não só a INVEX pela INVEX, mas ela ganhar mais tempo e ver se ela consegue antecipar processos assistenciais, que aí envolve justamente o epicentrismo e a condição da dispersidade como consequências naturais dessa priorização da assistencialidade. Então, no caso, se o inversor faz isso mais cedo, logicamente, para um processo de dedução lógica, há uma tendência dele conquistar essas atividades, esses patamares mais cedo. Então, esse que é o objetivo maior, justamente, do processo da INVEX. Então, sabendo priorizar, a pessoa acaba desembocando na dispersidade. É uma das formas, né? Na efeitologia, página 17, quarta linha. Gostaria que abordasse os efeitos cosmoéticos dos poderes conscienciais bem administrados. Sim, esses poderes conscienciais, eles são derivados dos atributos da própria consciência. Os principais são a vontade, a intenção e a organização. O professor Valdo comenta isso no Manual da TENEPS e em outros livros também. Então, como a gente estava comentando, se o processo da volição, a voliciolina, a vontade, ela é bem empregada, se houver uma intenção qualificada por trás dessa aplicação dessa vontade, há uma tendência desses efeitos, ou seja, do resultado ser mais cosmoético. Então, se a pessoa está bem intencionada, aqui no caso, se ela objetiva a aquisição, a assunção da dispersidade, ela faz por onde? Ela tenta rever e melhorar e qualificar os seus próprios comportamentos. É inevitável, de algum modo, ela qualificar o processo assistencial. Então, é isso que a gente quis dizer. Em outras palavras, para atingir a dispersidade, você avaliar como é a sua intenção, a sua vontade, a sua organização, dentre outros aspectos. Enciclologia, página 18, segunda linha. Poderia comentar o ciclo de primaveras energéticas Cipriani, desencadeada após o auto-ultimato cosmoético? Sim, isso a gente observa na prática, que depois que você consegue tomar essa decisão, implementar um novo quadro de horários, ou seja, você tem uma nova organização, e isso começa a dar frutos, você começa a perceber que você está se manifestando num nível melhor, isso gera esse estado de euforização mais no cotidiano, mais mantida no cotidiano. E se isso prolonga no tempo, ou seja, você não sucumbe, você consegue de fato desassediar essa nova organização, você tende a viver esses períodos de Cipriani. Foi isso que a gente quis chamar a atenção, inclusive como a gente comentou aqui com a Laura no processo do mental soma. Quando a pessoa prioriza e consegue de fato implementar atividades e rotinas mentais somáticas, há uma tendência dela vivenciar esses períodos de Cipriani. Encenologia, página 16, terceira linha. Como aplicar os para-tecnopensentes de modo efetivo no auto-ultimato cosmoético?
Eu acho também que é você ver no seu dia a dia, em que momento, em que período que você consegue estabelecer um contato maior com a multidimensionalidade. Então, se é, por exemplo, tenepsista, pode ser durante as sessões da TENEPS. Se você está se dedicando a uma GESCOM, pode ser nesse momento em que você vai formar um campo e ali você vai ter uma interação maior com os amparadores e com toda a tecnologia que eles coordenam, administram e comandam a partir daí. Então, essas vivências multidimensionais, se elas são implementadas de modo mais cotidiano, ordinário, habitual, há uma tendência de você observar mais o funcionamento desses paratecnopensenes na prática. Em Megapensenologia, página 16, poderia comentar sobre o ultimato cosmoético, auto-mega imperdoabilidade? A gente comentou no início, não sei se você viu, mas essa é uma síntese do verbete, é você levar mais a sério as decisões mais sérias da PROEX. E eu considero, desde que o professor Valdo lançou essa teoria em 1989, que a gente coloca aí na teoriologia, desde o início ele comenta que a diversidade pode ser atingida numa vida humana. E isso há alguns anos, isso era assim muito distante, as pessoas achavam que era para poucos, tiravam o corpo fora, e cada vez mais nós estamos observando que com a agilização que o tertuliário, as tertúlias, a própria Conscienciologia tem promovido, isso tende a se tornar menos difícil, porque a média da nossa cosmoética grupal, eu penso que tem aumentado em função dos debates, das verpons que nós temos aqui diariamente, então isso está se tornando cada vez menos difícil. Acho que daqui a pouco nós vamos poder identificar entre os nossos colegas, compassageiros, pessoas que já vivenciam a dispersidade sem sombra de dúvida, porque os fatos vão demonstrar isso. Em Teoriologia, página 17, primeira linha, poderia comentar sobre a teoria da consciência poliédrica? Sim, essa é uma teoria base, vamos chamar assim, da conscienciologia, que é o fato de cada um de nós, cada consciência ter múltiplos aspectos, múltiplas facetas e cada um ser diferente do outro. Então, na aquisição, por exemplo, da dispersidade, cada pessoa vai atingir de um modo diferente, a partir de um veio diferente, a partir de uma abordagem nova, porque justamente nós somos muito diferentes, temos experiências diferentes. Ontem nós falamos aqui de processo seriexológico, retrocognitivo, justamente é o que embasa isso. Cada um tem uma bagagem holomnemônica e vai poder utilizar os trafores resultantes dessa bagagem na aquisição desses novos patamares. Então é isso que a gente quis chamar a atenção. Aí. Tem um amigo meu que falou que esse caso de consciência poliédrica, que isso é uma faca de 2 gumes, ou uma face de 2 legumes. Pelo seguinte, porque poliédrico pode ser que tenha canto, bordas, arestas. Tem que polir essas arestas todas para a pessoa ficar redondinha. De modo que eu espero que todo o poliedrismo de vocês vai se acabando pouco a pouco, vocês vão ficando esféricos. Álvaro Betógrafo. O ideal é realizar esse auto-ultimato cosmoético o mais cedo possível, em termos etários, antes de ser englobado pelas bobagens e engodos da SOCIM. De que maneira a criança, mesmo lúcida, com curso intermissivo recente, sofrendo pressões do seu porão consciencial, pode realizar esse ultimato definitivo e essencial? Com que idade ocorreu o seu? Respondendo a primeira pergunta, é se dedicar a estudar o processo da inversão existencial, que é justamente o que aconteceu comigo. Eu tinha 16 para 17 anos quando eu conheci a Conscienciologia, já tinha vivenciado alguns fenômenos. Foi justamente quando houve o primeiro Congresso Brasileiro de Projeciologia em Brasília, ocorreu lá na cidade em que eu nasci. E lá que eu tive o primeiro contato, foi depois de uma palestra, vamos dizer assim, que estava no calendário, que estava marcada no folder, e o professor Valdo, a pedidos, falou sobre o processo da inversão existencial de um modo despojado,
até sentado lá nas escadas, e foi ali que eu tive o primeiro contato. E confesso que no primeiro contato eu achei a ideia muito, vamos dizer, avançada e até certo ponto transcendente, porque a gente não sabia como que era aplicar isso na prática. Mas o que eu decidi foi justamente não mais me desvincular desse processo, desse grupo, comecei a voluntariar naquele momento, e a partir dali, hoje foi comentado aqui, nós estamos comemorando 20 anos do Greenvex, porque no ano seguinte, em 92, foi fundado o primeiro Greenvex no Rio de Janeiro. Em 93 eu tive a oportunidade de fundar lá o Greenvex Brasília. Então, quando você se mantém no holopensene dessas ideias, você tem outras pessoas com as quais você pode trocar informações, vivências, dúvidas, você consegue justamente implementar essas decisões mais sérias desde cedo. É o que os investidores procuram fazer. Em vez de ficar saindo, em vez de ficar no videogame, como foi comentado aqui no início da tertúlia, a pessoa vai procurar dar aula, vai procurar ajudar os outros, vai procurar escrever artigo e assim sucessivamente. Então, para resumir, se você não conhece, eu acho que vale a pena você se dedicar aos estudos da indexologia. Tenho 26 anos e esse ano vai ser o primeiro carnaval que não vou para a folia. Não tem novidade, com 26 anos... Você está começando a virar gente, biologicamente está maduro. É hora de fazer alguma coisa útil. Há 1 ano e meio estou frequentando o IPC de Vitória e dei-me o ultimato para ficar em casa, estudando e fazendo assistência, seja através de projeção ou mandando energias para as pessoas. Poderia dar alguma dica? Sim, eu te dou uma direta. Você deixou o tom zoológico, quer dizer, usou o tom, entrou no tom humano, ou seja, humano tom. Então virou gente. Ele vai me entender por causa do nome dele. Trocou a melodia, né, do carnaval. Eu não posso falar o nome dele, que vocês não sabem o que é, então eu posso dizer assim que vocês vão entender. O nome dele é só ele que tem, eu nunca vi esse nome. Pedro. E outra coisa, é o nome da família, é o pior, não é só dele, não. É da corte, é do grupo inteiro. Aí ele, eu acho que entendeu bem, que essa está direta, não é indireta, quer dizer. Essa do tom zoológico, em cima do nascimento. Pode ser que já fizesse essa piada com ele, mas eu acho que a minha, ela está bem dentro da hora, do momento e da condição. Pedro, aqui na página 20, tem aquele salto, né? Autossuperação e paradoxo, que é tudo uma sequência, né? Sim. Principalmente esse aparente salto evolutivo. Bom, se aprofunda em tudo aí, mas principalmente esse aparente salto. Sim, o que eu quis dizer é que, em função do subnível, que muitas vezes a gente se acomoda, há uma tendência de todo o grupo se nivelar por baixo. Então, a pessoa pode muitas vezes olhar para o lado e achar que ela está muito bem, porque, afinal de contas, as outras pessoas não estão fazendo tanto assim, além do que ela está fazendo, e ela entra naquilo que a gente conhece como a síndrome da subestimação. Ela acha que ela não é capaz, que está bom, que ela já está fazendo muito. Mas quando ela leva mais a sério e ela toma essas decisões de modo mais sincero, ela com ela mesma, sem olhar tanto para fora, ver o que ela tem que contribuir para o grupo, o que ela veio fazer, qual é o nível de responsabilidade que ela tem perante essas ideias, ela começa a implementar um ritmo maior. E aí, aparentemente, ela dá um salto, porque todo mundo olha para ela e acha que ela melhorou. O nível de desassédio melhorou, as energias estão mais evidentes, a força presencial aparece. E aí não é que houve justamente esse salto. O que houve é que ela tomou vergonha na cara e implementou essas decisões na prática. Então esse mega subnível é que vale a pena ser diagnosticado. Principalmente nos dias atuais em que o tempo está passando muito rápido, né? Então eu trouxe aqui o verbete gap teático, é exatamente isso. A base é essa, a gente tentar diminuir o tempo entre o acesso de uma determinada informação, que para a pessoa é coerente, ela tem convicção, ela acha que aquilo tem a sua lógica, a sua razão de ser, e a implementação disso na prática. Normalmente há uma implementação, mas ela é muito lenta, ela é muito retardada, ela tem ainda um delay muito grande.
Então, a ideia é essa, tentar ser um pouco mais taquirrítmico, né, taquipsíquico, nesse sentido de implementação dessas informações que a pessoa considera prioritárias no caso dela. Porque, entender bem a questão do salto, existe a possibilidade, eu acho, não sei se pode discordar, de saltos pequenos, depois no fim, isso redundar num grande salto, sei lá. Mas isso, agora eu não sei se seria possível, no nosso caso, um salto quântico aí, grande, também não sei se é possível isso. Agora, aqui você está falando até que no salto aqui não se espera um salto evolutivo quântico, mas você está dizendo que é impossível, né? Exatamente. Agora... existe aquele verbete automutação, que é um pouco isso que você está comentando. É a pessoa que aparentemente ela faz um nível de reciclagem que parece realmente um salto. Então, eu estou com você, a gente nunca sabe. Se a gente for ver pela maioria, pelo dia a dia, esses saltos eles não acontecem. Mas se houver uma recuperação de cons mais sérios, se aquilo calar fundo na intraconsciencialidade e a pessoa começar a levar mais a sério, vai aparentar um salto. O que eu tenho acompanhado, você vê, ontem a gente falou de autocobaia serexológica. Dos casos que eu tenho acompanhado, em que há uma revelação, há assim a possibilidade da pessoa saber sobre a personalidade consecutiva, há uma tendência da pessoa melhorar as suas performances, o seu desempenho perante o grupo. Então isso é porque, de algum modo, essa assistência que foi feita surtiu e está surtindo efeito. E que, por outro lado, é uma vergonha para a própria pessoa, porque ela já poderia ter implementado isso antes. Aparentemente nada mudou, foi uma informação, uma nova teoria, mas fez toda a diferença para ela poder justamente mudar de nível, né? Chamar mais a responsabilidade para si. Independente de falar em salto, eu acho, não sei se concorda, o que é possível é acelerar bastante a evolução. Isso é possível. É você retomar, na realidade o salto seria você retomar a sua condição, vamos dizer assim, atualizar a sua condição. Como você antes estava, vamos supor, em menos 5, se você chegar a 0, vai aparecer um salto porque você caminhou mais rápido. Mas é o que você está comentando, é um processo de agilização. Pode ser que essa agilização tenha ocorrido em um espaço de tempo menor. Por outro lado, se a gente pensar bem, em outras palavras, é a pessoa jamais se contentar. Antes eu falava contentar com pouco, mas às vezes também não é o ideal se contentar com muito. Ela acha que já fez muito, está errado, ela tem que não se contentar, ela tem que tentar fazer mais. Hoje o professor Val estava comentando sobre a possibilidade da pessoa, muitas vezes, depois de estudar um tema, depois de aprofundar, depois até de ter escrito sobre aquele tema, ela voltar nesse tema com toda a paciência e procurar rever, reler, repensar, repensenizar, refletir sobre aquele tema como se nada tivesse acontecido, que é uma coisa que nós não temos a tendência de fazer. Você acha que já esgotou aquele tema, você vai partir para outro. Então, dali que surgem as novas ideias, as neoverpons, mais assim, vamos dizer assim, no detalhismo, na nesga, nas fímbrias do processo da neoverpon. Você vê que isso é uma condição muito mais avançada do que, eventualmente, eu, por exemplo, teria pensado. Há uma tendência da gente querer sempre algo novo, até para isso gerar estimulação, motivação, para poder dar continuidade com a ideia. Agora, então, pode falar. Pode falar. Não, emendando isso, a questão que você falou, que o inversor pode alcançar a dispersidade com 46 anos, como que você analisa isso dentro desse, sei lá, se é um salto ou é uma... Não, eu acho que é um processo até basal e dentro da média dos inversores, porque a gente considera que aos 26 existe a maturação biológica e a partir dali, com 20 anos de dedicação aos trabalhos da TENEPS, principalmente a pessoa poderia atingir essa dispersidade. No meu caso, eu procurei, no meu planejamento inversivo, lá na adolescência, procurei levar isso em consideração. Então, eu comecei a TENEPS com 26 para 27 anos. E aí, com 20 anos, eu vou ter mais ou menos essa idade, 46, 47. Esse era o meu planejamento. Mas você vê que, até certo ponto, a gente não pode se contentar com isso.
porque vieram essas conseques mais avançadas aí, esses auditores do evoluciólogo, né, do transmentor, no final do ano passado, e falaram que já há possibilidade de algumas pessoas atingirem a dispersidade em 3 anos. Então você vê que é de 20 para 3, então isso gerou toda aquela discussão, aquele rebuliço, quem é, quem não é, quem deixa de ser. Eu acho que cada um tem que analisar o seu caso e ver se há condições. Como nós temos já uma massa crítica, pessoas que já estão se dedicando a esse assunto há algumas décadas, eu lembro do professor Moacir, por exemplo, que leva esse assunto muito a sério, então já há um nível de cognição teática que justifica essa possibilidade de algumas pessoas poderem realmente assumir, e outras vão assumir em 5, em 10, enfim, em menos tempo. Mas eu acho que o importante para cada um que quer analisar isso é pensar no processo da TENEPS, que acho que ali é onde o dedo na ferida é ali. Tem que ver a qualidade dos trabalhos da TENEPS. O 3 anos que você falou, 3 anos de TENEPS, após os 26, depende do estágio da pessoa. Isso, depende do estágio da pessoa. Lá no SCP-2, como todos já são tenepsistas, então já se considera que ali as pessoas já fazem TENEPS. Então são 3 anos, ali eu não saberia nomear e dizer quais são os critérios. Mas, obviamente, eles levaram em consideração o histórico evolutivo, quer dizer, o salto da ficha, mas também o histórico recente. O histórico dessas pessoas que vêm, ano após ano, trabalhando no desassédio, na formação de campos, na ajuda ali para os EPCONs poderem trabalhar. Então isso não tem preço. O trabalho que é feito num campo, num curso de campo, principalmente no SCP-2, são imensuráveis, né? A gente não consegue quantificar. Então acho que isso leva em consideração, ou eles levaram em consideração, para poder justamente fazer ou lançar esse mega desafio. Tá, ok, obrigado. Pedro, aqui no B. Pois não. Fatologia, página 17, primeira linha. A mega recim, como sendo a troca do megatrafar pelo megatrafor, constituindo a partir daí o mater pensene da consciência. E depois tem mais uma perguntinha que eu vou te fazer, tá? Tá, essa informação eu tirei de um verbete da enciclopédia, se não me engano é do recim, que é o nome. Que é um conceito, né? Até pergunta de prova, poderia ser. Como que você define a mega recim? É justamente quando você pega aquilo que você tem menos experiência, que seria o mega trafar, e faz disso um trafor. Você estuda tanto, procura ter tanta experiência, tanto know-how, tanta, vamos dizer assim, troca com outras pessoas, que aquilo acaba virando um skill, um talento. E, se for o caso, pode, se você conseguir, vamos dizer assim, implementar de fato isso na prática, pode acabar virando o seu princípio norteador de vida. Então essa mega recim, ela é muito séria, muito profunda. Então, no caso do verbete, se nós pudermos fazer da interassistencialidade multidimensional, que é a síntese da dispersidade, o nosso mater pensene, isso é o máximo. Pegando o gancho com o verbete de ontem também. Muitas vidas que nós tivemos no passado, a maioria daqui não se dedicou tanto ao parapsiquismo. Então hoje nós estamos correndo atrás. A maioria, isso já foi comentado aqui, é mais da intelectualidade, do processo da filosofia, da racionalidade e assim por diante. Então se você puder usar o processo justamente do parapsiquismo como sendo um novo mater pensene, ou como constituindo, ou sendo um dos elementos constituidores do mater pensene pessoal, isso é o máximo. Por quê? Porque se a gente olhar lá na frente na escala evolutiva, tem uma condição que é da semiconsciência, que é você poder estar aqui e coordenar várias dimensões sem perder ali o tracking, sem perder a lucidez, sem perder a racionalidade e poder justamente fazer essa assistência multidimensional num nível maior. Então, ao implementar isso, ao priorizar isso, a pessoa vai estar errando menos. É assim que eu penso. Ontem no teu verbete, eu não lembro exatamente o que dizia, mas na patologia tinha uma frase mais ou menos assim. Eu comentei com a Pilar, né, Pilar, Eu vou pegar o verbete aqui e já falo. Sim. Okay. Agora, a segunda pergunta é na parapatologia sinalética, energética, parapsíquica, proveniente dos amparadores, confirmando as decisões cosmoéticas tomadas. Sim, eu acho que nesse nível, se a pessoa está pensando na desperticidade, ela tem que ter
já mapeada, com calma, com segurança, alguns sinais parapsíquicos mais sérios, que ela possa confiar. Então, em algum nível, ela tem que ter esse mapeamento. E aí, quando ela se dedica, quando ela está pensando em tomar novas decisões, é nesse momento que muitas vezes surgem essas confirmações multidimensionais, essas confirmações dos amparadores. Então, é por isso que a gente priorizou na definição falar do auto-ultimato para a consciência telepsista, porque ela já tem alguma experiência com o processo multidimensional em termos de assistência. Então, eu peguei o verbete aqui, foi na fatologia, você escreveu auto-proex na condição de remédio consciencial. Exatamente, como a gente comentou ontem, a ideia é, na intermissão, a pessoa ter feito esse planejamento e ver o que ela precisa melhorar, né? Tem uma técnica aqui também de preenchimento das lacunas intraconscienciais. Então, a ProEx nada mais é do que a possibilidade de você ter neo-experiências, muitas vezes com as mesmas pessoas, só que com um nível de cosmoética melhor, mais avançado, mais qualificado. E aí você vai rever aquele grupo, rever aquele contexto com outros olhos. A teoria da espiral evolutiva tem relação com isso. Você passa no mesmo ponto, só que numa condição um pouco mais qualificada, maior, com outro ponto de vista, porque você está, querendo ou não, sobrepairando aquela condição. Mas se você for ver, aparentemente, é a mesma situação, é o mesmo cenário, são as mesmas pessoas, só que você modificou, né? Você está num outro nível, você qualificou a sua cosmoética. Então é remédio nesse sentido. Obrigado. Professor Valdo, sou servidor público federal e encontro-me responsável pelo fornecimento de biofármacos gratuitos para a população brasileira. Pertenço à maior indústria pública brasileira do setor, órgão da Fundação Oswaldo Cruz. Todavia, questiono frequentemente se esta é minha ProEx e se haveria outro cargo que me oportunizasse mais amparo. Contamos com amparadores nesse local profissional? O que pensa de nossa atividade na Fiocruz? De que modo podemos nos tornar mais produtivos para a humanidade? Não, eu acho que você está ajudando os outros, feito tudo é assistência. Eu trabalhei com a Pia Steiner durante muitos anos. Ela era membro da fundação. Eu estive na fundação muitas vezes por causa dela. Agora, ela era bióloga e microscopista, séria, fez muita pesquisa, publicou até artigo no exterior, no Brasil, fora do Brasil. E era da fundação. Eu acho que vale a pena o seu trabalho. Agora, ver o que você faz nesse sentido, examina as coisas, ajuda, tudo é um processo assistencial. Eu mesmo estou escrevendo aqui, nesse instante que você mandou aí sua carta, eu estou escrevendo sobre a interassistenciocentrologia, que é para o dicionário, que é o seguinte: a característica essencial de toda conquista evolutiva é fazer a convergência megafocal, racional, lógica e prioritária para a interassistencialidade em elevado nível cosmoético. É justamente isso. Então, comecei a relacionar aqui. Eis, por exemplo, 10 conquistas evolutivas da consciência ilustra que confluem claramente para a interassistencialidade. TENEX, INDEX, AutoProEx, AutoFiex, identidade extra, personalidade consecutiva, amizade raríssima. Parei por aí, porque agora estou falando aqui. Alver Betoga, poderia comentar em Laboratoriologia, página 17, sobre o laboratório conscienciológico das retrocognições? Trata-se do retrocognitário, da parapsicoteca? O senhor já teve alguma experiência autocomprovativa? Sim, a gente comenta, esse laboratório é o laboratório que a gente quis chamar a atenção, o laboratório aqui do CAEC, porque nós estamos nessa dimensão. Então, é um ambiente tecnicamente preparado para justamente a pessoa poder acessar e relembrar retrovivências. E na exemplologia, na condição de consciex, quando nós estávamos no curso intermissivo, muitas vezes a parapsicoteca funcionou como um retrocognitário justamente por isso, porque ali nós tivemos acesso àquilo que nós fizemos no passado, seja para poder corrigir determinados erros, falhas, seja para poder relembrar determinados trafores, isso poder aumentar a nossa autoconfiança,
seja também para poder estudar com calma a, vamos dizer assim, biografia de outras personalidades com as quais a gente possa aurir alguns ensinamentos, alguma aprendizagem. Então, a ideia foi justamente fazer esse cotejo. Álvaro Betógrafo. Recentemente vem aplicando de maneira mais técnica a OVI. Tenho tido muita dificuldade em instalar o EV, devido à dificuldade de acelerar a massa energética e manter firme o mesmo volume mobilizado quando iniciada a OVI. De que maneira posso instalar o EV mais técnico? Eu penso que é você insistir. Se você já tem a técnica na teoria, você tem que agora implementá-la na prática. E é insistindo. O que eu sugiro é você fazer com mais calma, com mais devagar. Você perceber essa massa energética passando passando por determinada região do corpo, tirando as porcadas aí, você perceber a energia em cada chakra. Então, com calma, você vai percebendo isso e vai aumentando lentamente a velocidade com a qual a energia vai passando. Isso vai te dar mais autoconfiança. E você vai poder também identificar quais são aqueles chakras que você percebe menos. E aí você vai poder insistir mais e priorizar mais esses chakras durante o circuito fechado. Ao professor Pedro, poderia aprofundar em paradoxologia, página 18, primeira linha. O paradoxo da consciência sadia sem produtividade evolutiva? Exatamente. É uma outra maneira de falar aquilo que a gente vinha comentando antes. Nós observamos, pegar o meu caso, eu não tinha nenhum problema mais sério de saúde, só que se eu fosse colocar numa balança essa condição justamente de saúde e a produtividade, a saúde estava muito além da própria produtividade. Então isso, de algum modo, fala contra a nossa ficha evolutiva pessoal. O ideal é cada um tentar ter na sua produção o limite que não vá atingir, afligir a sua saúde. Então nós vemos, muitas vezes, já foi comentado até aqui na tertúlia, pessoas que têm uma boa saúde, são jovens, têm uma profissão e muitas vezes caem em depressão, muitas vezes saem do leito da estrada, seja por drogas, seja por algum desvio qualquer, e muitas vezes para essa pessoa pode ser que a cosmoética vá cobrar mais, porque ela poderia dar mais. Então a retribuição que nós podemos dar, muitas vezes ela tem relação direta justamente com a nossa infraestrutura holossomática. Então isso pesa na balança. Então vale a pena a gente ponderar sobre isso também. Sinto uma fraca e crônica dor no peito. Já fiz todos os exames médicos, os doutores atribuem ansiedade. A dor se mantém presente. Isso pode ter relação com o cardio-chakra? De que maneira devo proceder? Olha, na minha condição de experiência com essas coisas, isso pode ser angina. Sendo angina, é preciso você ouvir outra opinião. Outra coisa, se não for angina, examina bem seu esôfago e estômago. Isso pode ser refluxo. Tem que examinar essas coisas. Não é lógico que o cardio-chakra tem relação com isso, que é do coração, mas não quer dizer que seja isso aí, não. Isso aí é processo físico. O mais comum é que seja angina. Angina, uma boa parte dos colegas às vezes não vê que a pessoa teve angina, ou está com angina. Agora, professor Valdo, apesar de não ter procurado recentemente, fui contatado por uma das maiores empresas de recolocação profissional no mundo. O novo trabalho faria com que eu ficasse responsável por 50 pessoas. No atual emprego, sou responsável por 4 pessoas. Ultimamente, minhas responsabilidades têm aumentado significativamente em relação aos outros, mas às vezes fico em dúvida quanto à minha capacidade de ajudar tanta gente. A maior responsabilidade é bom indicador para mudança de local de trabalho? Não, aí depende do que é. A primeira coisa que eu acho é o seguinte: você já está na hora de ter mais autoconfiança no seu pulso. Você está com 39 anos, dá um jeito nisso. Supera a situação. Agora, eu te dou uma recomendação.
Começa esse trabalho com 50 pessoas e vê se você deu conta. Daqui um ano, você volta a falar. Vamos ver o que é que deu. É bom fazer experiência. Tu tem sua razão. Os amparadores vão te ajudar. Você, antes de mais nada, você é um cara bom, tá? Assina embaixo. O seu dinheiro de volta da CIR. Mas você é um cara bom, eu sei que é. Esse aqui pretende, faz força para acertar. Pedro, aqui no A. Pois não. Na página 18, trinomiologia, na quarta linha. O trinômio, opinião pessoal, opinião pública, opinião extrafísica. Você pode aprofundar, por favor? Sim, a ideia aqui é para chamar a atenção que muitas vezes essas decisões que nós temos que tomar, são novas decisões, elas vão, de algum modo, repercutir intra- e extrafisicamente. Então, em determinados momentos, você vai receber aplausos, em determinados momentos, você vai receber tomate podre. Então, a opinião pessoal, ela tem que estar muito bem calçada, nós temos que estar com a convicção muito clara, a intenção tem que estar ilibada. Então, tudo isso ajuda você, se for o caso, precisar a enfrentar essas opiniões intra- e extrafísicas, ou seja, essas opiniões externas, porque no momento em que você vai mudar o status, você está numa determinada condição, seja ela qual for, dentro ou fora da própria conscienciologia. Isso vai mexer porque as pessoas estão acostumadas a te ver de determinado modo. Mas, como eu comentei, se está qualificado, depois de implementada essa nova fase, há uma tendência das pessoas reconhecerem que essa foi a melhor decisão que você precisou tomar. E não fazer o contrário. Muitas vezes eu vejo as pessoas tomando decisão e se preocupando demais com a opinião pública. Se há um revertério, se há uma repercussão, se há um contrafluxo, a pessoa tende a querer desfazer aquela decisão, mas ela já fez, já teve consequências, e aí ela fica em dúvida, na decidofobia, quer voltar atrás, mas já não dá, e aí vem os assediadores, porque está vendo que ela está com medo, e enfim. Aí vira o samba do crioulo doido. Então, na hora de implementar uma determinada decisão, a pessoa tem que ter calma e ver se realmente, por que ela está tomando aquela decisão. A base é mais mental somática ou é mais psicossomática? Quais foram os motivadores dessa decisão? No caso da desperticidade, eu quero me tornar um desperto porque isso dá status, porque isso é bem visto, porque vão falar bem de mim, ou porque de fato eu quero pagar o preço do alto esforço na conquista dessa condição, que tem que ser mantida diariamente a cada minuto. Então eu acho que é por isso que eu coloquei esse trinômio para fazer refletir sobre a importância que se tem à opinião pública. Eu conversava outro dia com um colega sobre isso, e a gente falava que o ideal realmente é você não ligar para a opinião pública, mas também a gente não pode ser a priorista de ver que se determinada reação da opinião pública foi muito séria diante de uma decisão, às vezes vale a pena rever essa decisão e ver se a gente não está errado mesmo e reconhecer o próprio erro. Porque aqui na comunidade, como o nível, a qualidade já é um pouco acima da média, se essa reação foi da própria comunidade, é bom a pessoa avaliar e ver o que foi que motivou ela a tomar aquela decisão. Porque às vezes é um modo do grupo mostrar para a pessoa que aquilo está totalmente ectópico, vamos dizer, assediado. Então você tem que saber lidar com essas informações e não ficar preso ou fechado ou autista só porque tomou a decisão. Eu acho que tem que ter calma, tem que tomar a decisão depois que está bem embasado e estar disposto a rever se for o caso. Obrigada. Ok? Não sei se eu ajudei. Ô Pedro, Obrigada. aqui no B. Na página 18, em Crescendologia, na segunda linha, o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva, exigindo maturidade ascendente. Sim, eu acho que quanto mais nós vamos estudando e acessando e se dedicando às neoverpons, e aí um parênteses, essa condição de você fazer os verbetes ajuda muito você a recuperar esses cons, e isso exige você demonstrar, e vamos dizer assim, explicitar um nível de maturidade maior. Por quê? Nós estamos falando de ideias avançadas, ideias que exigem tanto a parte teórica como a parte prática, que é a condição da verbação, e é muitas vezes por não querer pagar esse preço que a gente se acomoda.
porque você sabe que você vai ser mais exigido, né? As pessoas vão exigir mais de você. Então, quando eu fui lá convidado para começar o treinamento para EPICOM, eu sabia que o mais difícil não era ter chegado ali, era me manter naquela condição. Então eu procurei fazer tudo com mais calma, com mais critério, com mais organização, tentando mudar determinadas posturas, porque justamente você se manter, seja em qualquer condição, mas no caso específico do epicentrismo, é mais difícil, e da dispersidade é mais complexo ainda. Então foi por isso que eu coloquei essa condição. O que ajuda nessa manutenção da maturidade é justamente você ter esse senso de responsabilidade mais exacerbado. Se a gente parar e analisar e fizer um cotejo aí estatístico da quantidade de pessoas que existem nesse planeta e a quantidade de intermissivistas que estão acessando essas ideias, você vê que realmente são muito poucos, são poucas pessoas que têm a possibilidade de poder acessar, defender e principalmente usufruir dessas ideias. Então isso dá um senso de responsabilidade muito grande. Outra coisa que eu penso é ver quais são os grupos ou quem que nós representamos nessa dimensão. Qual é, como se fosse assim, se tivesse uma empresa extrafísica, eu sou representante de qual empresa? Ou seja, eu represento qual grupo? Porque muitas vezes há uma demanda desse grupo, há uma expectativa. Eles esperam que eu faça o meu trabalho até para que quando eles estiverem aqui, eles poderem pegar aquela senha que eu possa deixar, aquele trabalho, aquele artigo, aquele livro e poder dar continuidade com o trabalho. Então isso aumenta o nosso senso de responsabilidade. Que em outras palavras é o para-dever, né? Então eu penso muito nisso e isso me ajuda a manter esse senso de maturidade em dia. Ok, obrigado. Valdo, aqui no ar. Aqui relacionado ao verbete do dicionário. Aqui na taxologia eu queria que você aprofundasse melhor essa relação da invexologia no item 10. A questão da invexologia com a política evolutiva pessoal. Você quer levar isso para a Invex, é isso que você está falando? Não, aprofundar que a relação que você colocou. Não, eu confio em você para você fazer isso. Sim, mas eu quero que você aprofunde em detalhes. Não, você que deve fazer. Você é inversor em alto nível, está totalmente envolvido. O que você acha? Aí, ó, dá para pensar, são 20 itens sérios. A cariação desassediadora, autoevolução consciente, com 5 cobaia. Você já foi com 5 cobaia? Não, ainda não. O que você está esperando? Pois é. Agora ó, tem o carnaval por aí. Conselho dos 500, curso intermissivo, descrenciologia, discernimentologia, impacto-terapia, interassistenciologia, invexologia. Está aí, ó, é o 10º. Esse que eu estava querendo, se pudesse aprofundar um pouco mais essa relação da Invex com a politicologia que você colocou aí. É a politicologia evolutiva pessoal. Como é que faz? Que assistência que você faz? Pode falar para ele aí, Pedro. Não, o que eu pensaria é que a Invex é subversiva, né? Você vai contra tudo que a sociedade está assentada, calcada. Você vai contra o casamento, vai no contrafluxo, processo de videogame, a priorização, a maturidade mais cedo. Então isso é um processo totalmente político, né? Por isso está aqui, politicologia evolutiva pessoal. Está claro? Agora, ó, eu vou tirar daqui algumas ideias para acrescentar lá na listagem que eu estou fazendo. Mas aí na listagem tem muita coisa que a gente pode pôr. O epicentrismo lúcido, curso intermissivo, estado vibracional, arco voltaico crânio chacral, mega euforização, voluntário da IC. A IC é conscienciocêntrica. E aqui nós estamos falando na interassistenciocentragem. Uma coisa encaixa com a outra. Agora, de modo que eu confio em você para você entender isso aí bem, tá? Valdo, você viu que no número 5 está faltando um S no intermissivo, não sei se você já viu. No intermissivo está faltando um aqui. Pedro aqui. Pois não. Opa. Okay. Eu queria que você depois aprofundasse dentro da seguinte contextualização. Nós estamos vivendo assim, uma espécie de uma anticâmara
da desperticidade, você concorda? Sim. Um grupo está vivendo isso, vestíbulo, a anticâmara, o que a gente quiser chamar. Mas a gente já tem vislumbres dessa realidade, tanto que há momentos em que a gente acessa isso. Por outro lado, a gente nota também que as requisições aumentaram drasticamente, pelo menos é na minha percepção. Elas aumentaram muito. Então, às vezes, esse nível de exigência desse novo estágio deixa a gente um pouco incerto em relação a como avaliar isso, porque é um terreno novo, que a gente pisa de leve, com jeito. Queria que você comentasse isso, esse paradoxo que a gente vive. Sim. Que aparentemente até piora, né? Parece pior. Parece pior. Então, a Adriana está lembrando aqui um paradoxo até assediador, o desassediador, né? Quanto mais a gente vai avançando nos trabalhos da interassistencialidade, aparentemente há essa piora porque a gente começa a acessar assistidos e consciências intra ou extrafísicas que muitas vezes a gente não tinha contato. E ao ter esse novo contato, pode parecer que a gente andou para trás. Mas eu penso que muitas vezes os amparadores até que promovem esses encontros para que justamente a gente possa desenvolver uma espécie de imunidade mesmo. São situações às vezes novas que a gente não estava habituado, para que a gente possa, isso que você chamou de anticâmara, nesse interregno, fazer essas experimentações. Porque, como eu comentei, mais sério do que adentrar, né, um determinado novo patamar é você se manter. Então, para a gente se manter, a gente tem que ter determinadas experiências, convívios e, vamos dizer assim, trocas novas que muitas vezes a gente não estava tendo. Então, havia uma certa proteção, seja espontânea, porque a gente foi se defendendo e foi sabendo como atuar em determinadas situações, seja pelos próprios amparadores. Mas quando já há esse nível em que a pessoa já está deixando a desejar, já poderia assistir mais do que ela está de fato assistindo, começa a haver essas experimentações. Então eu vejo como você, é um aparente paradoxo. Agora o ideal é a pessoa ver, no meu caso eu procuro ver o que é de novo. Qual é a mensagem? O que eu pude abstrair desse novo encontro, dessa nova assistência? Normalmente é daí que surgem as extrapolações, as novas experiências que muitas vezes, apesar de você achar que não tirou com o pé nas costas, mas você conseguiu se sair mais ou menos bem, mas o principal, o aprendizado foi novo. Eu vejo também a questão das salvaguardas, elas desaparecem assim de um dia para o outro. Então, aquilo que a gente achava que estava fazendo pelos próprios meios, não era. A gente estava fazendo com salvaguardas especiais dos amparadores. E elas são retiradas de repente e a gente fica meio que sem, perde um pouco o rumo de casa. O que eu vejo é que o que precisa muitas vezes é a gente bancar mais aquilo que a gente já sabe, né? Aumentar a autoconfiança justamente para dar conta de uma assistência já não tão calçada, né? Acho que é por aí. Alver Betoque é o professor. O que acontece com a Consciex encaminhada pelo nosso EV? Tenho percebido consciência patológica em minha psicosfera em diversas ocasiões, principalmente depois de algumas aulas que ministro em uma escola. Durante a aula percebo sinais que me tiram a lucidez. Tenho irritabilidade, dor de cabeça, bloqueio, sonolência, desorganização mental. Até tento mobilizar as energias na hora, mas nem sempre consigo voltar ao máximo de minha lucidez. Depois que sai da sala, mantenho a mobilização por mais tempo e a assimilação diminui. A Consciex, nesses casos, foi encaminhada para onde? E o que eu posso fazer para melhorar esse processo? Fala você primeiro, que depois eu vou dar uma palavra. Se fosse você, não me preocuparia tanto para onde a Consciex foi encaminhada. Me preocuparia mais de não sucumbir, de não assimilar tanto, ou seja, você investir mais no estado vibracional, porque se você está bem intencionado e trabalha com as suas energias, muitas vezes os amparadores vão poder te ajudar, e eles é que vão dar um encaminhamento mais adequado para as consciências. Então eu procuro pelo menos pensionizar desse modo. Não sei se Aí tem duas observações que vale a pena pensar. Primeiro, você está falando a Consciex foi encaminhada. Não. Nesse caso, às vezes, quase sempre tem mais gente. Não é só uma. É um grupo. Segundo,
Que aula que você dá? Qual é o megafoco? O que é a temática? Tem o para que a função? A disciplina, precisa ver o que é isso. Isso aí deve estar influindo em alguma coisa. Às vezes sua aula tem um tema muito avançado, tudo isso é normal que o povo vai reclamar. Agora, isso aí era para te dar mais força, tem alguma coisa errada em você. Em Fatologia, página 16, segunda linha, poderia explicar a saturação quanto às próprias corrupções? Sim, a ideia é bem óbvia, né? A ideia é justamente o verbete surgiu a partir dessa condição. Se você começa a se perceber errando na mesma linha, na mesma área, no mesmo aspecto, seja em termos pensênicos, seja em termos de comportamento propriamente dito, isso tem que ter um basta, né? É o que eu coloquei aqui na estrangeirismologia, o it's enough. Tem que ter um momento em que você vai parar. E para chegar nesse momento, o ideal é que não precisasse chegar no nível de saturação, mas se for o caso, a pessoa já não aguenta mais errar do mesmo modo. Então ela tem que levar mais a sério a terapêutica dessa ectopia, desse erro, dessa corrupção. É por isso que a gente chamou a atenção. Em Parafatologia, página 17, quarta linha, poderia explicar o auto-ultimato cosmoético enquanto arremedo do auto para encantoamento realizado no curso intermissivo? Sim, até comentamos isso um pouco no verbete de ontem, porque ao tomar essas decisões, o ideal é que a pessoa evoque a condição intermissiva, a condição da paraprocedência, a condição em que ela estava numa condição de lucidez maior, que foi justamente o que nós fizemos ao delinear e traçar, estabelecer ali as linhas da própria PROEX. A gente estava numa condição sadia, homeostática. Então, se nós estamos querendo tomar essas decisões mais avançadas aqui na intrafiscalidade, o ideal é que se evoque esse momento, forme-se esse campo e se estabeleça esse rapport com essas consciências que a gente estava comentando antes. Muitas vezes são as consciências que ficaram lá para poder justamente nos ajudar. Então, quando se tomam essas decisões críticas de destino aqui na intrafisicalidade, no caso, a decisão pela dispersidade é uma decisão supercrítica. Então, o ideal é que se procure fazer essa equiparação com o momento da paraprocedência. Como foi dito que a dispersidade pode ser atingida em 3 anos, o professor Valdo poderia dizer há quantos anos é desperto? Qual foi o maior gargalo? Olha, eu acho que o meu caso, falando francamente para vocês, consciência para consciência, meu caso não serve de modelo, pelo seguinte, eu conheço o processo de desassédio há séculos. O Zéfiro já era assim. Tá fora da curva. Agora, o que se passa? Eu já falei aqui, eu não sou um desperto clássico, vamos dizer assim, titular. O titular, que é o total. Por quê? Devido ao meu trabalho, eu entro ainda na onda. Então, outra coisa, a maior prova que eu tenho disso, eu já recebi empurrões aqui, com efeito físico, sozinho, não atingiu ninguém, mas atingiu a mim. Pegou meu joelho já umas 2 vezes, mesmo aqui no... Outra coisa, um dos casos mais sérios que eu tinha foi daquele meu paciente que estava no hospital, e eu fiquei com muita pena dele, quis ajudar, e ele poderia, se ele demorasse mais algum tempo aqui nessa dimensão, ele ia ajudar muita gente, que as coisas estavam já começando a desencadear. Então o ideal seria ele melhorar. Então eu fiz tudo para isso, saí do corpo, mexi, etc. Tal. Agora o que se passa? Eles vieram, me ajudaram, tiraram energia, inclusive, do meu sistema nervoso. Depois teve a nossa amiga que me ajudou, a Léria me ajudou a recompor um pouco, mas eu fiquei de cama de sábado até na segunda-feira. Isso é falta de total. Agora veja, até que ponto o total tem dessas coisas e faz parte do serviço? Isso aí é um problema que eu deixo por conta de vocês. Agora, ó, só de passar por isso vale a pena. Não é ruim, não é de jogar fora, não. Agora, o que eu vejo é isso. O processo é a gente ter lucidez a respeito da coisa. Agora, é muito esquisito, eu com 80 anos estou falando em lucidez, né? Mas eu, durante muito tempo, mais de uma década, falava, olha bem,
Eu posso ficar gagá. Veja bem se eu já não sou. Examina como é que é. Então, a mesma coisa eu falo para vocês. Mas hoje, como tem muita gente vivendo perto de mim, quem vive perto de mim está perdido. Acaba tendo alguma coisa mesmo e vê a realidade de certas coisas. Sempre foi assim. Ou fica perto ou cai fora. Tem gente que não aguenta muito. Então, o problema todo é isso aí. Você queria falar sobre isso? Sim, dentro desse caso que você relatou, até que ponto também, se você já tivesse uma condição de total, talvez não conseguisse fazer essa assistência que foi feita? Mas não é isso. Eu já cheguei à conclusão que se você aumentar muito e ficar só num ótimo, você não tem mais empatia. Então, é justamente isso que eu estou perguntando. É bem isso. Então, pode ser esse também um dos fatores, porque os serenão são anônimos. Foi isso que me veio, que o amparador precisa da gente devido a essa proximidade maior. Quer dizer, a minha chance, por exemplo, de mexer com o processo de energia é muito maior hoje, do jeito que eu faço. Entende? Agora, estou em estudo. Não sei nada. Estudo e estudo. Eu já falei isso há anos. De modo que vamos estudar. Eu estudo vocês, vocês me estudam. Vamos ver quem é que chega a uma conclusão melhor. Estou aí para isso. Olha, macacada. Todo mundo, para mim, em tese, ainda é primata por aqui. Inclusive eu. Então por isso que eu gosto tanto da natureza, do gatão que chegou lá agora que a gente está dando comida para ele. O gato é uma simpatia, o gato, você já viu? E também de dar banana, né? Não, o meu processo da banana para os primatas, isso aí faz parte do serviço. Nesse caso, a gente poderia pensar que é uma vulnerabilidade planejada, né? Quer dizer, consciente. Não, tudo que eu procuro fazer tem algum grau de consciência. Ainda não é aquele ideal, mas já mostra alguma coisa. A gente já está mexendo com os pauzinhos. Então... Valdo, aqui no ar, Regrisson, aqui em cima. No caso aí para você e para o Pedro, né, quando você está falando da questão da lucidez, na página 16 do verbete do Pedro, tem o processo na estrangeirismologia, na segunda linha, que fala sobre a construção lúcida do megacurrículum vitae. Como é que é esse processo de construção lúcida, no caso? Porque você tem bastante lucidez em relação a tudo que você vivencia, né? Então, assim, como é que é esse processo em si? Para mim, eu acho que é justamente você priorizar, no caso do currículo convencional, nós vamos priorizar atividades com as quais a gente vai desempenhar uma determinada profissão, a gente vai poder ter ali a subsistência, etc. No processo evolutivo, a gente vai priorizar aquilo que vai ter um saldo maior. Então, ao pagar o preço pela desperticidade, você vai estar, por exemplo, contribuindo para o seu currículo. Ao se dedicar a uma determinada obra, por exemplo, contribuir para a enciclopédia com os verbetes, a pessoa também vai estar constituindo ali um mega currículo, porque ela vai estar justamente se costurando, né, se alinhando com pessoas que têm um interesse mais acima da média, mais qualificado, mais cosmoético. Então, é justamente a partir das decisões que a gente vai constituindo esse currículo. A pessoa, ao decidir mudar para Foz, por exemplo, ou para qualquer Cognópolis, ela está ali abrindo mão de uma série de condições da SOCIM, secundárias do ponto de vista que ela decidiu, para justamente contribuir nessa constituição desse mega currículo. Então, eu acho que todas essas decisões mais críticas da PROEX, decisões cosmoéticas, acabam constituindo esse currículo. Olha, isso aqui está para mim, mas eu acho que é para você. Tenho identificado em mim as limitações decorrentes das síndromes referidas na sindomologia da página 19. Poderia falar sobre as atitudes que levam ao banimento da síndrome da dispersão consciencial e da síndrome da subestimação? A condição da dispersão consciencial é você definir, deliberar sobre uma determinada atividade que seja produtiva em termos da PROEX, em termos da cosmoética. Então isso vai fazer com que você se obrigue a contribuir nessa linha. Então, por exemplo,
o voluntariado, muitas vezes a pessoa acha que ela vai estar ajudando a IC. Na realidade, a instituição é que vai estar ajudando mais ao voluntário, justamente porque se ele não tivesse essa contrapartida em termos de holopensene, em termos de companhias, em termos de energia, ideias, etc., ele não conseguiria manter o ritmo de produção. Então, uma das maneiras de se evitar a dispersão é você se engajar em determinadas atividades assistenciais, e o voluntário é uma delas. O processo da subestimação é justamente você avaliar e eliminar qual o nível da vitimização que você ainda manifesta, porque a subestimação é você se colocar, se considerar inferior àquilo que você realmente é. E eu, durante muito tempo, me encaixei nessa síndrome. Por isso que nos meus verbetes, volta e meia, eu procuro falar nessa condição, porque ainda vejo que isso acomete alguns colegas. Porque a pessoa acha que ela não é capaz, acha que não é para ela, acha que é porque é muito avançado e acaba tirando o corpo fora. O ideal nessa condição, eu vejo, é fazer. E mais uma vez, não quero ser repetitivo, a melhor maneira hoje, assim, em cima do lance que eu vejo para a pessoa sair dessa condição é ela escrever verbetes, porque ela vai fazer um nível de desassédio maior do que ela está pensando, além de estar contribuindo para a própria enciclopédia. A mobilização das energias é o método básico para se chegar ao EV? O EV e a mobilização de energias têm objetivos distintos? Não, acho que a mobilização, o objetivo é do circuito fechado, especificamente. A coisa mexe na outra. Exatamente, é chegar no estado vibracional. Então, a consequência vai ser a mesma, que vai ser você dominar o seu energossoma. Esse que é o objetivo maior, você está consciente daquilo que acontece na sua psicosfera. Então, para isso, as técnicas didáticas são justamente a partir da MBE, do circuito fechado, exteriorização e absorção. E dentro disso entra o estado vibracional. Em tecnologia, página 17, quarta linha. Poderia comentar sobre a técnica da cosmoética destrutiva aplicada às autoficções? Sim, a autoficção é um verbete da enciclopédia, que é justamente tudo aquilo que, inclusive, nós colocamos aqui na definição. Essa condição dos conflitos pessoais, processo da imaginação deseducada, desregrada, os apriorismos, tudo aquilo que de algum modo ainda contribui negativamente na pensenização pessoal. Então o ideal é você destruir isso, não deixar pedra sobre pedra, ir na raiz, não dar um desconto quando for trabalhar nessa condição, porque normalmente são pensenes, são condições que têm, como a gente comentou no início, um cunho ainda muito emocional. Há uma tendência da pessoa ter um apego perante essas ideias, situações e comportamentos. Então, o ideal é destruir na raiz. Na dúvida, que não presta mesmo. Então, na dúvida, você corta pela raiz para poder justamente deixar aflorar outras situações. Se a gente não faz isso, fica difícil ter ideias novas, porque já há caminhos viciosos na pensenidade. Já existem aquelas sinapses viciadas. Então, o ideal é justamente pecar por excesso, é matar mosquito com bomba atômica mesmo. Porque aí você, em geral, se surpreende. Muitas vezes aquilo que você não considerava que era ectópico, você vai ver que é porque você está deixando de pensenizar coisas mais avançadas. Então, muitas vezes a gente acha que tem grandes ideias, mas quando a gente toma contato com ideias ainda mais avançadas, a gente vê como a gente ainda pensa pequeno. Então, foi com essa intenção que a gente colocou aqui. Professor, vou fazer uma perguntinha para o senhor. O senhor já falou em tertúlias passadas que havia uma equipe que trabalhava com Zéfiro, 4 homens e 2 mulheres, correto? Está errado? É isso. E que o senhor reconheceu uma pessoa que está no intrafísico. Sim. Esse colegiado que vai dirigir, dar sequência ao seu trabalho, tem relação com essa equipe? E essas consciex podem estar ressomando, já está ressomando? Não, muitos estão ressomando, outros estão fora. Tem gente que eu não sei onde é que eles estão. Não entendi. Tem gente que eu desconfio quem seja, mas fico calado. Agora tem um que eu já falei, porque esse aí está muito óbvio. Não dá para esconder. Tem essa relação? Tem o quê? Que relação? Não com o colegiado? Não tem, tudo está dentro de um trabalho. Agora, o que se passa?
essa equipe que eu tinha pessoalmente, ela funcionou mais no século XIX, principalmente na primeira fase, até o ano 1870, por aí. Nós trabalhamos muito juntos. Na época, por exemplo, do Allan Kardec, essa equipe trabalhava comigo. Entende? Agora, o problema é que ela vinha já do século XVIII. Ela vinha de trás. Agora, o que é que se passa? É uma equipe de gente de boa vontade. Mas é superior à Legião da Boa Vontade. O nível. Sabe, tinha mais lucidez. Entende? Mais discernimento, etc. Tal. Não ficava só com boa vontade ou boa intenção, não. Mas o senhor está observando... Agora, outra coisa. Eu não sou fácil de me aguentar. Eu sou muito difícil. É tanto que eu agradeço todo mundo, meus parentes, meus amigos, todo mundo que convive comigo. Como diz o João Aurélio, que não está aí hoje. Eu sou um cara exigente. Mas eu sou muito exigente para mim. E faço o povo passar vergonha. Isso aconteceu até com meu irmão. Meu irmão chegou para mim, o Beraldo, e falou assim, eu estou com vontade de ir para o Rio, que aqui é muito difícil viver com você. Qualquer coisa que eu falo, eles olham para mim que eu sou seu irmão. Eu falei assim, não está certo. Já tinha arranjado um apartamento no Rio, ele foi para lá, etc. Ficou depois com a minha tia. Eu sempre fui assim. Outra coisa, na mocidade espírita, lá com 15 anos, 16, eu já era rapaz, já usava paletó, gravata, tudo, eu era homem, né? E com responsabilidade. Aí eu entro na presidência da União da Mocidade. Aí vem as moças e faz uma espécie de abaixo-assinado para falar comigo. Nós achamos que você é muito duro com você mesmo. Isso tudo é para me envolver dentro do processo de casamento, aquela coisa toda. Agora, veja, eles já achavam que era difícil conviver comigo. Entendeu? Agora, isso, se na minha mocidade eu era assim, você pensa bem hoje. Eu sou um cara que tem algumas pessoas aqui que até me conhecem bem, que acham que eu tenho toque. Mas eu não sofro com isso. Por quê? Porque eu desarranjo as coisas arrumando. Esse me entende. Agora, vê, não acho que eu sou fora de série, que eu sou superdotado nisso, não. Vocês não conhecem o Transmentor. Vocês não sabem como é que é ele. Olha a comparação que o senhor faz. Eu conheço bem o Transmentor, o homem é uma fera. Não, mas isso é para liquidar com a hipótese. É, literalmente, acabar com isso. Como diz o Mário, mandar para o escambau. Acabou. Sem mais ser. Mas esse desconfiômetro que o senhor tem de algumas pessoas, qual é o nível percentual? Não, o caso todo é o seguinte, o meu desconfiômetro se dá quando eu decido alguma coisa, é porque eu já ouvi o meu amparador que já sabe das coisas do amparador do outro. Quando é assim, eu entro com a corda toda. Agora, quando ele sabe, e ele já ouviu o outro, e vê que não é bom entrar, eu nem estou aí, não sei de nada, boca de siri, mordaça, não falo nada. Então, aí o melhor é acobertar. Então, o problema todo tem lógica. As minhas ações lá no fundo, quando eu erro, é porque às vezes tem alguma coisa nova, alguma coisa que eu ignoro, uma coisa que totalmente, que ultrapassa a minha capacidade de ter analisado, porque não deu tempo, entendeu? Mas agora, tudo que eu faço, eu não tenho direito de errar, porque tudo é ponderado, tudo é estudado. Desde a hora que eu levanto e vou para o banheiro. Eu já expliquei isso aqui. E assim é tudo. Mas o desconfiômetro... Olha, você não vê aqui como é que eu arrumo a mesa, como é que eu sou? Tudo arrumadinho. É pior do que eu monto. No entanto, eu não sofro, eu sou assim. E isso já vem, ó. Agora, eu agradeço as vidas que eu fui mulher, que me perseguiram muito, me pisaram no pé, fizeram uma opção de coisa atrapalhada, porque eu era sensitiva e o negócio era sério. Agradeço muito quando eu fui Pitia, você está entendendo? Que é a pitonisa, a vestal do templo, aquele negócio todo. Isso tudo, eu lembro dessas coisas. Então, o problema da retrocognição te dá essa condição
de confiança no seu pulso, seu punho. Você está entendendo? Autoconfiança. A retrocognição dá isso, porque você fica conhecendo a sua vida atual baseada num repositório de um montão de vidas. Está entendendo? É uma série delas. E você vê como é que você era. Não adianta querer desfazer isso. Eu considero, nesse caso, a memória retroativa desse tipo, sabe, do passado, ela não tem preço. Isso é inavaliável. Isso aí é que dá mais força para você em tudo. Eu falo para vocês, expõe uma opção de coisa, mas isso não tem a mesma força. Agora, você lembrar de alguma coisa do jeito que eu estou falando, a coisa muda de figura. Por isso que de vez em quando a gente mostra o processo igual que nós vamos falar, que eles vão falar amanhã. O problema das personalidades, você está entendendo? Consecutivas. Às vezes é preciso. Para expor a situação, aquilo realmente ajuda. Ajuda não só a pessoa, como o entorno dela, o pessoal do entorno. Isso também é importante. Das 6, uma o senhor sabe. 5, dessas 5, quantas o senhor já chega no 80%? Não, tem umas que estão assim mais distantes, que estão trabalhando com processos pessoais do grupo, né, deles. Tem uns 2 que eu não sei nada, mas mais uns 3 eu acho que eu sei. Entende? Agora, ó, isso tudo é fichinha. No pandeiro eu encontrava com muito mais gente do Zéfiro. No pandeiro, até um certo ponto, foi feito em função do Zéfiro. E ele existiu mais de uma década, por quase 2 décadas. Não é de brincar. Entende? De modo que isso aí me deu muito know-how, muita experiência disso nessa vida, como é que é. Agora, por exemplo, eu não tenho isso como a jactância, ou contar papo, ou me exaltar com isso. Eu não dou valor nenhum para isso. Eu tenho tanta coisa que eu quero superar e não consigo, que não adianta ninguém vir para me dar um elogio, ou querer fazer isso, uma homenagem daquilo. Isso tudo é bobagem também, não é por aí. É igualzinho agora, eu vou completar 80 anos, que não me dê nenhuma homenagem, nem jantar, porque eu não quero, eu não vou nessa. Já falei com a minha mulher, ela está de acordo. Por sinal, acho que ela nem vai estar aí, porque ela vai estar nessa época, ela vai estar no curso que ela vai fazer. De modo que assim eu me sinto melhor. O meu processo mais sério é o seguinte: vocês querem me dar alguma coisa? Ok. Me arranja ideia nova. Eu acho que essa é uma boa. Você também não quer isso? Também não quer isso? Uma ideia nova, boa, positiva, etc. Tal. Mas atualmente uma pessoa vem me perguntar o que eu queria. Eu falei, não, você está querendo me dar uma coisa material? É. Então traz um vaso de flor que nós vamos pôr aí. Que eu estou montando um jardim. Isso é o serviço do momento. Entende? Mas é a vida. Agora, o que eu vejo é o seguinte: tudo isso que vocês acham que eu tenho, muitos de vocês têm. O que falta é aflorar. Tem que dar um jeito de puxar isso. Fazer o puxadinho de dentro para fora. Isso é uma necessidade. Isso aí precisa. E outra coisa, isso é feito através da TARES. Por isso que a gente explica tudo. Por isso que eu dou aula todo dia. A intenção é essa. A intenção é boa. Não tem errado de servimento nisso. Você entendeu, né? Agora, é muita gente que tem necessidade. Você vê pelas perguntas que saem aqui. Dá pena. Olha esse rapaz com a idade dele, chorando por causa da perda da namorada, até de emoção. Ele tem 10 anos que eu falei, olha, eu estou sendo agradável, estou sendo bonzinho. Ontem eu vi um filme, talvez fosse o caso de indicar para ele, que é O Amor do Sexo, que é um clássico, que justamente se passa no início da década, no início do século XX, que tem a Natalie Wood e o Warren Beatty. E é justamente isso, o processo lá do amor que os dois tinham, que vai contra a sociedade, e ela acaba até pirando em função desse apego excessivo perante esse amor. Então
as PROECs vão... Agora, é um processo egóico, isso é um amor egóico. Desse egoísmo, exatamente. Demonstra bem essa condição. Com tanta gente no mundo, e para a população maior ainda. Não, ela foi proscrita em função disso, totalmente... Agora, isso tudo faz a gente pensar, nós temos que pensar. É muita reflexão de 5 horas que a turma precisa. Certas pessoas vêm me perguntar, assim, mas qualquer coisa que a gente precisa mais, eu falo assim, auto-reflexão de 5 horas. Acho que isso aí mata a charada para qualquer um aqui. Com a auto-reflexão de 5 horas, você decide qualquer coisa maior. Se você se predispor a arranjar um holopensene adequado para isso, os amparadores vão instilar, vão soprar a inspiração, a ideia boa daquilo que você precisa. Resolve a maioria das coisas. Não há dúvida, vale a pena. Autoreflexão de 5 horas. São só 5 horas, sim. Mas 5 horas dá dois jogos de futebol, né, para vocês aí. 5 horas também dá para pular bastante o carnaval, não dá? Então, veja bem como é que fica. Então, vamos pensar. 5 horas. Saber aplicar o tempo. 5 horas. São 300 minutos. Mas 2 terturas e meia, eu acho. Comigo não é bem assim, não, porque eu demoro mais de 2 horas aqui. Mas olha, eu tiro partido, eu já escrevi mais um verbete aqui hoje. Eu não perco tempo. Agora, com o Pedro, você, aí é mais fácil, vocês tomam conta da paróquia. Pedro, então estou esperando os outros, quantos que são? 900 e... Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 174 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Os recados de hoje são do Regrisson sobre qualificação docente da reaprendência, a Cristina sobre o curso Teáticas do CPC, Rosângela sobre o curso para cirurgia e o Márcio sobre prática da tridotação na INVEX. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós queremos informar que o site do programa Amigos da Enciclopédia, www.enciclopediaconscienciologia.org, já está no ar. Então nós agradecemos ao Gustavo Stá e ao Arthur Vieira que resolveram o problema e trabalharam bastante. Você já pode fazer sua pesquisa pelo HoloServer, baixar lá a versão 2012 da Enciclopédia da Conscienciologia, dentre outras funcionalidades que tem no site. Também convidar as pessoas que estão visitando Foz do Iguaçu, a Cognópolis nesse feriado, que conheçam o programa Amigos da Enciclopédia, visite o Holociclo, a Holoteca, o Tertuliário, e verifique que toda essa estrutura é mantida pelo programa Amigos da Enciclopédia. Conheça o programa. Nós estamos lá no 10º Balanço Existencial, lá no Discernimento, nós temos uma mesa lá, um representante, Eliana Manfroy, e quem quiser conhecer o programa, renovar a sua assinatura e também fazer adesão ao programa, pode nos procurar, nós estamos à disposição. Obrigado. 10ª qualificação docente. Você que está conversando não me ouviu, eu repito, 10ª qualificação docente. Boa tarde, pessoal. A Reaprendência convida os professores e professores em formação a participarem da 10ª qualificação docente, que acontecerá entre os dias 24 e 26. Hoje, no verbete do professor Pedro Fernandes, ele trouxe bastante a questão da desperdicidade. E o professor Valdo acabou de falar uma frase que eu dou aula todo dia. Então, se você quer investir na sua docência, venha para a 10ª qualificação docente. Nessa qualificação, nós vamos trabalhar um dos grandes diferenciais entre a docência tradicional e a docência da Conscienciologia, que é a questão do trabalho da parapercepção e do trabalho das energias em sala de aula. A questão da instalação do campo, a questão da percepção e conexão com os amparadores. Mais informações, ou na recepção do CEEC, ou então envie e-mail para contato@reaprendencia.org. Obrigado. Olá a todos, gostaria de convidar os
tertulianos e teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Este curso acontecerá aqui em Foz do Iguaçu e oferece alguns recursos técnicos com atividades práticas para a elaboração ou aperfeiçoamento de seu Código Pessoal de Cosmoética. Alguns benefícios: aquisição de técnicas para implementação do CPC no cotidiano, a qualificação da intencionalidade pessoal e a expansão da interassistencialidade. Quem quiser mais informações, por favor, ligue para a recepção do CAEC 45 3525 2652. Lembrando que o curso tem vagas limitadas e acontecerá em 2 módulos. O primeiro, 23 de março até 25 de março, sexta, sábado e domingo. E o segundo módulo, em maio, 25 até 27 de maio. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde, convido a todos para participar do curso Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica com o professor Hernande Leite, que acontecerá dia 22 de fevereiro, nesta quarta-feira, dentro do Balanço Existencial. Então, o horário é das 15 às 21h30, o local vai ser no discernimento, e alguns tópicos que serão trabalhados, por exemplo, técnicas paracirúrgicas, parafisiopatologia, paradidaticologia, paraepistemologia, objetivação paraperceptual, evidenciologia, parasindromologia, fundamentaciologia. Então, quem tem interesse será nessa quarta-feira. Inscrições pelo CAEC, telefone DDD 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar as pessoas a participarem aí do curso Prática da Tridotação. Faltam alguns dias, começará na quinta-feira, dia 23 a 26 de fevereiro. O curso Prática da Tridotação é um curso que tem a finalidade de trabalhar com a técnica da inversão existencial e também os 3 talentos que são fundamentais da técnica, que são os atributos da comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. Então, quem quiser mais informações, contato@sinvex.org ou procurar algum voluntário da Sinvex. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Estratégia do Enfrentamento, a especialidade Etologia, o autor, professor Rui Bueno. Obrigado pela sua presença e até amanhã.